Olá, bom dia. Apesar de todas as campanhas que tem feito e todos os esforços pela área médica, o número de infectados pelo vírus da AIDS só tem crescido no mundo inteiro. E no Maranhão não é diferente. É sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o coordenador do Programa de Combate à DST-AIDS da Secretaria Municipal de Saúde, que é o Wendel Alencar. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia a todos e a todas. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? E a gente tem que falar desses números que não são nada animadores, né, Wendel? Por que apesar de tudo, o que eu fico pensando, por que apesar de tudo que se tem feito, todas as campanhas de conscientização, esses números não param de crescer? Então, essa é a grande pergunta, né, que todos nós precisamos fazer, né? E aí, quando a gente fala todos nós, a gente está falando todos nós profissionais e gestores e trabalhadores de saúde, todos nós em diversos setores da sociedade, né? Esse abismo entre estar informado e praticar a informação, esse abismo entre esses dois pontos a gente chama de vulnerabilidades. Estar informado e praticar a informação. Interessante. A gente chama de vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, elas são muitas, ou seja, eu estando apaixonado, eu estou vulnerável, né? Então, são diversas vulnerabilidades. Então, paixão é um agravante para Se eu não souber emocionalmente conduzir esse sentimento, eu posso sim ficar vulnerável, né? Então, dependendo inclusive dessa intensidade, né, desse sentimento. Então, há vulnerabilidades individuais, coletivas, culturais, diversas. E isso tudo tem contribuído para o aumento da infecção em todas as faixas etárias. Com relação a vulnerabilidades coletivas, a gente está falando dos grupos que sempre foram considerados, vamos dizer assim, um público mais alvo da doença, é disso que a gente está falando? Então, a própria dinâmica urbana deixa a gente mais vulnerável. A própria dinâmica urbana, né, do terceiro milênio, ela nos distancia da possibilidade de estar se cuidando mais, né? Então a gente tem hoje uma atividade muito intensa durante o dia, de trabalho, de estudos. Então isso dificulta que eu vá até a unidade de saúde, que eu realize um teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B ou C. E hoje o acesso a esses mecanismos de teste rápido, de teste de qualquer maneira, é bem mais fácil do que antes, nós não estamos no nosso ideal, né? É preciso que a gente entenda que já são mais de 30 anos de epidemia de AIDS no mundo todo, né? Vários avanços e conquistas fazem parte da história, mas é preciso que a gente continue pensando e repensando o novo para o enfrentamento da epidemia. Então, no campo de vista do acesso, de 2013 para cá, nós saímos de 2 unidades que testava para 72. Ou seja, toda a rede SUS de São Luís está testando, no interior do estado várias unidades de saúde estão testando, né? As maternidades, isso é protocolo, as gestantes precisam realizar o teste, né? No pré-natal, 2 testes de sífilis e os testes de HIV, e no momento do parto ainda faz os testes novamente, né? Então, há hoje uma estratégia implantada e que vem se fortalecendo, mas a epidemia ainda cresce por 2 motivos. Primeiro, porque a gente, de fato, precisamos melhorar mais na adesão às práticas sexuais seguras, né? Segundo, porque o próprio teste é um insumo de vigilância e ele visualiza a epidemia. Então, é em cima agora desses 2 pontos constatados que a gente agora precisa trabalhar. A participação da própria pessoa, como você falou, estar apaixonado é uma vulnerabilidade, estar no mercado de trabalho mais intensamente também se torna uma vulnerabilidade, você esquece um pouquinho os cuidados básicos, não os cuidados básicos, mas a procura de um exame, de qualquer coisa. Quer dizer, tem vários fatores que dependem da própria pessoa e não do sistema de saúde. O enfrentamento da epidemia de AIDS, e agora a gente está com uma explosão da epidemia de sífilis, se visualizando a epidemia de hepatite B e HPV. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, né, é preciso que a gente tenha uma parceria muito grande das empresas, que as empresas conversem sobre diversas estratégias de prevenção, não só de doenças sexualmente transmissíveis, mas que as empresas tenham agendas, calendários para discutir com seus funcionários, né? Isso é uma obrigação social das empresas. As escolas têm um papel fundamental com seus alunos, as universidades com seus acadêmicos e as lideranças comunitárias com todas as comunidades. E aí se junta de todos nós, desde da liderança comunitária, a empresa, até as respostas governamentais. E aí
as comunidades religiosas também têm um papel fundamental. Mas aí a gente não vai bater de frente em certos dogmas que não aceitam muito esse trabalho de prevenção, levando-se em consideração que o sexo deve ser feito dentro do casamento, aquela coisa toda? Pronto, a questão da prevenção, ela é importante respeitar as diversas culturas, né? Então, é adequar essas estratégias de prevenção àquela determinada cultura, né? Então, as culturas diversas precisam ter contato com essas informações de prevenção, né? E todos nós precisamos ofertar essas estratégias de prevenção para todas as culturas, e aí cada um, dentro da sua especificidade e subjetividade, desenha a resposta. Hoje, a gente tem a prevenção combinada, é uma estratégia importante do Ministério da Saúde. Prevenção? Combinada. Combinada. Então, se eu tenho dificuldade de aderir ao uso do preservativo, eu preciso, primeiro, trabalhar a possibilidade dessa adesão e, segundo, ver as outras possibilidades de prevenção, como imunização do HPV, da hepatite B, a testagem, tratamento de ISTs e estratégia de redução de danos. Então, isso são estratégias de prevenção combinada. O que é redução de danos? Redução de danos nós vamos falar no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre o crescimento de AIDS no mundo todo. É só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esse Dia Mundial de Combate à AIDS e as ações que são desenvolvidas no mundo inteiro para frear o crescimento desta doença. E a gente estava falando em redução de danos e eu interrompi você. Pronto, redução de danos é uma estratégia muito importante para as pessoas que são usuárias de álcool e outras drogas. Então, o que a gente está falando? A gente está falando da importância da alimentação. Se você gosta de ir à balada, durante a balada, no momento que você estiver ingerindo álcool, você não esquecer de estar ingerindo água potável, de estar ingerindo a possibilidade também de um suco e estar sempre beliscando alguma coisa. Então isso vai te ajudar a controlar melhor esse efeito do álcool no organismo, sim, né? Sim. E aí são coisas bem basiquinhas, assim, que pode ser feito por todo mundo, é tudo né? uma questão de atitude, né? Então, a atitude, ela muda tudo. Então, se eu não estou... Porque o legal é você curtir o álcool ou a droga, não a droga e o álcool curtir você. Né? Essa é uma dica que a gente dá. E aí, se você curte o álcool e a droga, no momento da relação sexual, você não vai esquecer o preservativo. Porque você vai estar conduzindo toda a situação. Agora, se você permitir que o álcool e a droga conduzam você, aí você vai esquecer o preservativo na hora da relação sexual. Agora, esse é um processo bem complicadinho. É uma questão de educação contínua, de práticas de atitude contínua para você. Quem bebe e usa drogas normalmente fica um pouquinho mais alterado e sem um controle das emoções, né? Então, é mais por aí. Mas a gente falando em AIDS, a gente tem que lembrar aqueles grupos de risco que a gente sempre aprendeu desde lá do começo, que eram mais vulneráveis. Hoje, a gente ainda tem grupos de risco bem específicos ou ela está democratizada, vale para qualquer um? Então, nós temos crianças nascidas com HIV, né? Sim. E temos idosos com HIV. Então, é uma epidemia que afeta todas as faixas etárias das diversas classes sociais. Democratizadíssimo. Exatamente, independente da orientação sexual, independente da classe social. Agora, há uma faixa etária, né, que nos preocupa. Né? A gente está hoje com uma epidemia entre a faixa etária de 13 a 29 anos e uma epidemia que está se visualizando na faixa etária acima dos 40 anos. Né? Então, a gente tem 13 a 29 nas duas pontas, e 40, isso. A partir de 40, a partir vamos de 40, dizer. Nas duas então, pontas. A gente tem só uma faixa etáriazinha bem mínima, praticamente, de 30 a 40 anos que está... Pronto, essa faixa etária não quer dizer que não há uma epidemia entre essa faixa etária, né? Que está entre a população de 29 anos e 40 anos. Talvez é porque é uma população que esteja mais inserida nessa dinâmica urbana do mercado do trabalho, né, e do estudo. Sim, então, talvez ela tenha uma dificuldade maior a se testar, estar se testando. Mas a gente fica bem preocupado porque são mais de 30 anos de epidemia, existe uma política instituída, a gente tem todas as tecnologias de comunicação hoje avançando cada vez mais, a digitalização, a internet.
Então, a nossa grande preocupação é tentar encontrar a resposta desse fenômeno que a gente chama de vulnerabilidade, que está tão fortalecido ultimamente, que tem feito com que a epidemia se visualize e se aumente. Eu posso perguntar se houve algum tempo em que esse crescimento deu uma paradinha e voltou a crescer, ou ele vem sempre crescendo? Não, houve esse período? Houve um momento, depois, porque assim, a medicação, ela também contribui para interromper a cadeia de transmissibilidade. Sim. É claro que a prática sexual, ela precisa, né, ser feita dentro desse processo de construção, colocando sempre a importância do uso do preservativo. Mas o medicamento, ele ajuda a interromper essa cadeia de transmissibilidade, né? A gente trabalha naquelas porcentagens mínimas de transmissibilidade, né? Mas ele contribui muito para interromper. Então, com o advento do medicamento, houve uma estabilidade dessa epidemia. Sim. Mas aí depois, novamente, aumentou muito. Essa estabilidade do medicamento, de alguma forma, ela não pode ter contribuído para esse, vamos dizer, esse relaxamento um pouco assim, porque antes o diagnóstico de AIDS, por exemplo, era praticamente uma sentença de morte. Se eu estou com AIDS, eu vou morrer, não tem jeito. Então bate ao desespero. Hoje a sobrevida é grande se forem tomadas todas as medidas que são oferecidas, inclusive o medicamento. De alguma forma, isso, saber que tem uma possibilidade de tratamento, não de cura, mas de tratamento, não serviu para a gente relaxar um pouquinho mais e deixar de ficar mais atentos à possibilidade de não se contaminar? É uma pergunta que precisamos refletir juntos. Né, toda a sociedade. Né? Agora é importante que a sociedade tenha conhecimento de que o medicamento tem efeitos colaterais que vai desde uma dor de barriga a um câncer. Sim. Então não é um medicamento como água que você toma entendeu? Então é um medicamento importante, é uma droga potente. Né? Isso que você coloca nos preocupa, isso sai muito nas oficinas, tá? A gente, de fato, quando eu falo a gente, eu estou falando nós todos quanto né, sociedade, desleixamos um pouco com o advento do medicamento, né? O medicamento chegou a ser chamado, inclusive, de cura funcional, porque negativa a carga viral, casais soro diferente podem viver sua vida sexual tranquilamente, casais podem ter filhos, a criança não vai nascer com HIV, e isso a gente tem que entender que são avanços e conquistas para melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade, mas não pode fazer com que a gente, né, relaxe e passe a ter relações sem preservativo. Talvez essa seja a resposta do aumento da sífilis e do HPV e da gonorreia. Pois é, a sífilis que a gente já quase não ouvia falar, ela está voltando, então, né? A distribuição de preservativo aumentou porque a população aumentou. Não quer dizer que houve um aumento da adesão ao preservativo. Então, essa reflexão que você traz, ela de fato é pertinente. Precisamos fazer todos nós sociedade. Porque se há um aumento das outras ISTs e se há um aumento de gravidez não planejada, então há um aumento de práticas sexuais sem preservativo. É verdade. Então, de novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta e continua falando sobre todo esse assunto que a gente está comentando aqui agora. É só um minuto, eu volto já já. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui sobre os cuidados para o não crescimento, não sei se eu posso dizer assim, dos números de AIDS no mundo todo e no Maranhão de uma forma mais especial. E a gente estava falando desses cuidados que de alguma forma eles foram relaxados. O uso da camisinha, eu lembro quando começou as propagandas de camisinha, a importância que se dava ao uso dela como no controle do crescimento da AIDS, no controle da gravidez indesejada, mas principalmente falava com relação a AIDS. Hoje, isso perdeu a importância, já não se fala mais tanto disso, as pessoas não levam mais em conta essa importância que essa coisa tão básica, tão simplesinha tem. Então, é importante que a discussão continue, né, junto às famílias, junto às escolas e todos os espaços sociais. Hoje, não só o preservativo masculino, mas a gente também tem o preservativo feminino, que protege muito mais a mulher, porque ela pode colocar até 8 horas antes da relação sexual. Essa parece que não pegou muito não, né? Então, é preciso que a gente discuta mais, né? O preservativo feminino é importantíssimo para a mulher. E o gel lubrificante, que evita os atritos, né? Tanto para a prática vaginal como para a prática anal. Então, já diminui o contato com o sangue, né? Agora, o gel precisa ser usado com preservativo masculino.
com preservativo feminino não precisa usar o gel lubrificante. Certo. Então vamos para outros pontos. Vacinação. A gente falou muito quando veio a vacinação contra as DSTs, principalmente contra HPV feito em meninas, houve todo aquele alarde de que muita gente não aceitou, era um incentivo à gravidez indesejada, mas essa também é uma forma de barrar o crescimento da AIDS. Pronto, saindo do preservativo até a vacina, a gente tem um campo importante que é a profilaxia pós-exposição. Se o preservativo rasgou, ou se de repente houve uma violência sexual, ou se no momento, né, da relação sexual nenhum dos dois ou não tinha um preservativo, a gente tem a possibilidade da profilaxia pós-exposição, que pode ser tomada até 72 horas depois. E continua eficiente. Né, durante 28 dias toma esse medicamento e durante 90 dias vai ser acompanhado. É um esquema terapêutico muito importante para negativar, né, e para interromper a infecção do vírus. Tá? Então isso hoje a gente tem nos 2 socorrinhos e nas 4 unidades mistas, tá? E também no Centro de Saúde do Bairro de Fátima e nos 2 CTAs, Anil e Lira. Então é uma profilaxia importante que foi implantada em São Luís. Ela tanto serve para acidente ocupacional, profissionais de saúde, como para exposição sexual. E com relação à vacina, todas as unidades de saúde têm a oferta da vacina da hepatite B, que pega também por via sexual, do HPV, né? E toda a sociedade ela já tem a vacina contra a AIDS, mas ela ainda não está sabendo usar. E aí, como é que se usa para ela ter essa eficiência? Para você construir uma vacina são várias substâncias. E a vacina contra a AIDS, a primeira é a solidariedade. Né? É preciso que a gente tenha amor conosco e com o próximo, cuidado consigo e com o outro, e que a gente possa avançar mais no campo das diversas solidariedades, para que a gente possa, de fato, conseguir vencer essa epidemia, que quando ela iniciou há 30 anos atrás, o principal eixo que movimentou o mundo todo a discutir foi a solidariedade. Verdade, foi isso. Essa é a vacina mais importante, Essa é a vacina mais importante. Que a gente não sabe usar mesmo. Exatamente. Agora, com relação às outras físicas, todo mundo pode ter acesso? Como é que se faz? Por exemplo, muita gente não sabe, por exemplo, que isso está à disposição na rede básica, na rede pública de saúde do município. Mas se você por acaso precisa, como é que você faz e onde é que você vai? Em todos os socorrinhos você já falou, mas é simples o acesso? Então, a profilaxia é só você chegar, procurar a equipe de profissionais de saúde, a enfermagem, o serviço social, os farmacêuticos, o médico, e todos eles já estão preparados para ofertar a profilaxia pós a exposição. Né? A imunização, vacina da hepatite B e HPV e também a vacina da hepatite A estão disponíveis nos postos de saúde conforme a faixa etária. Né? Então, inclusive agora a gente terminou um estudo com relação ao HPV e quase 8 mil jovens foram entrevistados e coletado material, né, aqui em São Luís, e cerca de 60% tem o HPV. Então a gente está falando de cerca de 60% de quase 8 mil, de quase 8 mil. Então a gente está falando... Isso é muito preocupante. Muito. A gente precisa conversar para ontem com os nossos jovens, em casa, nas escolas, sobre práticas sexuais seguras. E a vacina do HPV e a vacina da hepatite B estão disponíveis. Então precisa que a gente possa discutir muito sobre essa possibilidade de se vacinar e de vacinar os nossos jovens, para que no futuro a gente reduza esses 2 agravos. E os números da doença aqui no município, Wendel, eles são significativos mesmo, desse crescimento que eu falo? São. A gente tem mais de 7 mil pessoas notificadas, né, no município, tem mais de 4 mil em tratamento, né? Então, quando a gente fala mais de 7 mil é porque a gente faz o histórico de 85 para cá, né, o geral. Então, hoje a gente tem quase 4 mil em tratamento, né, no Centro de Saúde do Bairro de Fátima, CTA do Anil e do Lira. Então, é um número muito grande, né, de pessoas em tratamento. Mas se eu perguntar assim, houve crescimento significativo, por exemplo, nos últimos 2 anos? A gente teve um crescimento que a gente diga, isso aqui é muito preocupante, não estava acontecendo antes? Teve, porque a gente fortaleceu o acesso ao teste rápido e a epidemia se visualizou. Agora a gente precisa trabalhar para que as pessoas não morram com a AIDS, uma vez que já sabemos que quem tem estão tomando o medicamento. Então agora toda a rede SUS tem que se fortalecer para esse outro olhar, né? Tratar quem se diagnosticou. Pois é, o jovem, ele já não tem mais vergonha, por exemplo, de procurar a vacinação, de fazer o teste rápido, que antes todo mundo tinha medo de fazer o teste. Mas hoje, eu acho que a coisa está mais assim,
vamos dizer, mais... Houve uma mudança de comportamento. Houve uma mudança? Ele já procura? Então, a gente conseguiu trabalhar com a população para que elas buscassem o teste. Antes do teste era um medo, um tabu. Hoje não, as pessoas procuram o teste. Então, isso é bom, né? Agora, a questão do jovem é porque todos nós precisamos ter um olhar muito atencioso, né, à escuta com esse jovem, né? Porque o jovem ele é bombardeado com diversas vulnerabilidades. Então, isso tudo dificulta ou a adesão ao preservativo e a adesão ao tratamento uma vez diagnosticado com HIV, sífilis ou hepatite B, né? Então, essa adesão, que é um outro processo, é preciso que todos nós possamos também discutir e ficarmos juntos para que esse jovem possa aderir ao tratamento. Se você tivesse que dar um conselhozinho só, uma dica que você considera a mais importante, né, nesse processo todo para um jovem, o que seria? Não para o jovem, para todo mundo. Olha, eu diria viva a vida, né? Viva a vida são duas palavras que no sentimento de oração elas foram ditas em forma de grito no momento da aprovação da Declaração dos Direitos das Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, que está completando 27 anos agora em novembro, né? Essa declaração foi construída por brasileiros, profissionais de saúde, pessoas vivendo com HIV e gestores, e ela foi encaminhada para a ONU e mudou todas as estratégias de enfrentamento à epidemia no mundo, né? Então precisamos nos orgulhar desse documento. E quando a gente grita viva a vida, a gente está falando na perspectiva de um mundo sem AIDS, né? A AIDS ainda mata muito, ainda temos muitas crianças no mundo nascendo com AIDS, o acesso no mundo todo não é fácil, mas o Brasil tem dado bons exemplos, mas ainda precisamos avançar no mundo. Eu me emociono muito porque eu venho de um tempo que não tinha nem AZT, né? Eu estou vendo você se emociona mesmo falando. Eu já tenho isso. 25 anos de HIV e é possível viver se cuidando, é possível viver se amando e amando o outro. Então, viva a vida. Você é o exemplo vivo de que isso vale a pena? Eu diria que todos nós juntos somos esse exemplo vivo, né? De que vale a pena quando a gente luta junto. Olha, obrigada por compartilhar essa emoção com a gente. Obrigada mesmo. Viva a vida, então. Viva a vida. Viva a vida e todo mundo se cuidando. Vamos viver a vida muito melhor. E é se cuidando que a gente chega nesse processo de valorização da vida. Hoje é só um dia de combate, de campanha, vamos dizer. Mas essa campanha acontece todos os dias e ela é feita por todo mundo. Diariamente por todos nós. Por todos nós. Se todos nós fizermos, a gente nem precisa mais de entrevistas. Começa para falar desses números crescentes, né, Wendel? Mas, Wendel Alencar, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado a você e a sua equipe. Então, obrigada. E para você, bom dia também. Tudo isso que a gente discutiu, todas essas informações ficam à sua disposição no nosso site. É só acessar que você vai ter acesso a todas elas, tanto desse programa como de qualquer outro que você quiser rever. E, lembrando também, nossas páginas nas redes sociais, claro, e na nossa página do rádio online. E todos os dias eu vou esperar você aqui cedinho, às 8h30 da manhã, com todas as notícias que você precisa para começar bem o seu dia. Tchau.